Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Quem vos fala aqui mais uma vez é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi. E essa é a nossa aula de número 60. Olha que bênção, né? Chegamos à nossa aula de número 60, de um total de 64 aulas, com a permissão de Deus. E nesta aula número 60, nós vamos estudar a segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Ok, meus queridos? Muito bem. Então, veja só, eu estou aqui com a Bíblia de Estudo de Almeida, que diz o seguinte sobre a segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Diz que essa epístola foi escrita, né? Qual o propósito dessa epístola? Ela foi escrita para fortalecer a fé e a esperança dos crentes, não é? E também para colocá-los de sobreaviso contra a infiltração na igreja de doutrinas errôneas e atitudes destrutivas. Então, o apóstolo Pedro, ele escreve, né, para colocar a igreja de sobreaviso, não é? Por quê? Porque alguns falsos mestres estavam ensinando falsas doutrinas, estavam vivendo de uma maneira libertina, não é? Então, ele estava aqui exortando a igreja contra a infiltração de doutrinas erradas e de atitudes destrutivas, não é? O remetente, ou seja, quem escreveu esta carta foi, então, segundo nós cremos, segundo a tradição da igreja identifica, foi o apóstolo Pedro, não é? Quanto ao lugar e à data em que essa carta foi escrita, a Bíblia de Estudo de Almeida diz o seguinte: não se registra nenhum nome de cidade de destino, né? Então, a carta ela não é endereçada especificamente para uma igreja ou para uma cidade específica. Não se registra nenhum nome de cidade de destino. Nem se menciona pessoa alguma a quem fosse dirigida a carta. Por isso, deve-se entender que era dirigida a um conjunto de igrejas, tá? Então, deve-se entender que essa carta foi escrita e dirigida a um conjunto de igrejas, não é? Formadas provavelmente por convertidos, tanto convertidos judeus como gentios, ou seja, como não judeus, não é? E, tradicionalmente, se tem pensado que a redação desta segunda carta de Pedro teve lugar entre os anos 65 e 68 depois de Cristo, tá? Então, a carta foi escrita possivelmente, provavelmente, entre os anos 65 e 68 depois de Cristo, muito provavelmente a partir da cidade de Roma, né? Ou escrita na cidade de Roma, a capital do Império Romano. Muito bem, gente. Então vamos aqui para o texto bíblico propriamente dito. No capítulo 1, nos versículos 1 e 2, nós temos o prefácio e a saudação, né, na qual o apóstolo Pedro se identifica como aquele que está escrevendo essa epístola e ele, então, saúda os seus leitores. A partir do versículo 3, então, o apóstolo Pedro diz o seguinte: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, veja, aqui o apóstolo Pedro está destacando, né, que pelo poder de Deus nos têm sido doadas o quê? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isto também mediante o conhecimento completo, né,
do Senhor, ou seja, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele também diz aqui no versículo 4 que nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então o apóstolo Pedro destaca aqui no versículo 4 que nos têm sido dadas, nos têm sido doadas as preciosas e grandes promessas de Deus, para que por elas, por meio dessas promessas, nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, e ele continua aqui, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, ele diz no versículo 5, por isso mesmo, já que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, já que nós temos também recebido as preciosas e grandes promessas de Deus, então por isso mesmo, diz ele aqui no verso 5, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então, é interessante aqui, é uma espécie de progressão, que o apóstolo Pedro está nos trazendo aqui. Ele diz aqui, que nós temos que reunir toda a nossa diligência, diligência, e a essa diligência nós temos que acrescentar a nossa fé e virtude. Então, aí depois, à virtude, devemos associar o conhecimento. Veja aqui a importância do conhecimento, Ao conhecimento, devemos associar o domínio próprio, Ao domínio próprio, devemos acrescentar a perseverança. Com a perseverança, devemos associar a piedade, ou seja, uma vida de temor a Deus, uma vida de alguém que é temente a Deus, as coisas de Deus. Com a piedade, a fraternidade, ou seja, à piedade devemos associar a fraternidade e à fraternidade devemos associar o amor. Então, é uma progressão aqui. Aí ele continua dizendo no verso 8, porque estas coisas, todas estas coisas que a gente acabou de citar agora há pouco, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós cultivarmos essas coisas que ele citou aqui agora há pouco, diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, se nós cultivarmos essas coisas, essas virtudes, vamos dizer assim, então nós não seremos nem inativos e nem infrutuosos, ou seja, nem inativos e nem infrutíferos, Porque, obviamente, nós, cristãos, na obra de Deus, nós temos que ser tanto ativos quanto frutíferos, Bom, gente, e aí no versículo 10, ele diz também o seguinte, por isso, irmãos, procurai com diligência, ou seja, com determinação, com dedicação, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, para que não tropecemos em tempo algum, ele diz que nós temos que procurar confirmar a nossa vocação e a nossa eleição, e fazer isso com diligência, ou seja, com perseverança, com dedicação. E ele diz aqui, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada
no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, né, tendo em mente tudo isso que a gente já falou, né, que o Senhor nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, que Ele nos tem doado as suas preciosas promessas, e aí nós associarmos, né, todos aqueles aspectos que nós citamos aqui, né, e procurarmos com diligência confirmar a nossa vocação e eleição, é desta maneira, ele diz aqui, que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Seguindo aqui, queridos, também no versículo 13 aqui do capítulo 1, né, nós temos um texto bem interessante aqui que o apóstolo Pedro escreve. Ele diz assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, esse texto é bem interessante, né? Ele fala aqui que ele considera justo, né, enquanto ele está neste tabernáculo, né? Ou seja, ele está falando do corpo físico dele. Enquanto eu estou vivo, enquanto eu não morri fisicamente, enquanto Cristo ainda não me levou para a sua glória, né? Ele diz aqui. Então, enquanto estou neste tabernáculo, eu considero justo despertar-vos com essas lembranças, né? Que lembranças são essas? Eu penso que tanto as que a gente acabou de dizer, como algumas lembranças que ele vai citar mais adiante, que nós vamos destacar também, né? Então ele considera justo, enquanto ele está neste tabernáculo, enquanto ele ainda está, ou estava no caso, né? Talvez seja melhor colocar aqui no passado. Então ele diz aqui que ele considerava justo, enquanto estava neste tabernáculo, ou seja, neste corpo físico, antes da sua morte, né? Ele considerava justo, então, despertar-vos com essas lembranças. E aí no verso 14 ele diz, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Né? Então Pedro, quando ele escreve essa epístola, ele tem já uma convicção de que ele estava prestes a enfrentar a morte física, que ele estava prestes a deixar o seu tabernáculo, ou seja, o seu corpo físico, né? E ele diz aqui que ele estava prestes a deixar o meu tabernáculo, diz ele, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E aqui, muito provavelmente, gente, é uma referência ao texto lá do Evangelho de João, capítulo 21, versículos 18 e 19, né, em que o Senhor Jesus ali, ele fala com Pedro, ali em João capítulo 21, Jesus fala com Pedro e revela algo a respeito da sua partida, né, a respeito da sua morte, né? Então ele está falando aqui, né? Ele está falando que ele estava certo de que ele estava prestes a deixar o tabernáculo, né? No caso, o corpo físico dele, ele estava consciente de que a morte estava próxima, como efetivamente ele disse aqui, nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, né? E aí ele diz, mas, mesmo que ele estivesse consciente de que a morte dele estava próxima, Pedro diz aqui, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente, né, com muita dedicação, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, ele está dizendo aqui que ele iria se esforçar, né, para que os seus leitores ali conservassem a lembrança de todas as coisas que ele queria passar para eles, né, e ele queria que essa lembrança ficasse na mente dos seus leitores, mesmo depois que ele viesse a partir, né. E é interessante porque
quase 2000 anos depois que Pedro escreveu essa epístola, nós estamos aqui lendo, né? Nós estamos aqui meditando, e, de alguma forma, Pedro conservou a lembrança de tudo para que não só os seus leitores originais, mas até mesmo nós, 2000 anos depois, pudéssemos estar, então, lendo, né? Pudéssemos estar aqui desfrutando desses belos ensinamentos que o apóstolo Pedro trouxe quando escreveu a sua segunda epístola. Aula 60, áudio 2. Ainda aqui no capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, nós temos um texto bem interessante na sequência, né? Veja que ele estava falando há pouco sobre despertar os seus leitores com algumas lembranças, né? Então, aqui no versículo 16, ele diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, esse versículo ele é muito interessante, porque ele está dizendo aqui, né, Pedro, ele está dizendo que nós mesmos, né, no caso ele está se referindo a ele e a outros apóstolos, ele diz aqui, nós mesmos fomos testemunhas oculares da majestade do Senhor Jesus, né? Ou seja, ele está dizendo aqui que tudo que eles deram a conhecer a respeito do Senhor Jesus Cristo não foi seguindo fábulas engenhosamente inventadas, né? Olha, ele diz aqui, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Pelo contrário, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, nós estamos diante de um texto que foi escrito, né, por uma pessoa que foi muito próxima de Jesus, né? O apóstolo Pedro, ele foi, dentre ali os 12 apóstolos, se ele não foi o principal, ele foi um dos principais apóstolos, uma pessoa que conviveu com Jesus muito próximo. Na verdade, Jesus tinha até um círculo íntimo de 3 discípulos, né, mais próximos. Além dos 12, Jesus tinha 3 discípulos muito próximos, que eram Pedro, Tiago e João, não é? Então, Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus, não é? E aqui agora, gente, a partir do versículo 17, Pedro ele vai, eu vou ler aqui para vocês, mas ele vai fazer referência, inclusive, àquela passagem que fala sobre a transfiguração, não é? Lembre-se que apenas 3 discípulos foram testemunhas oculares da transfiguração de Jesus, né? A transfiguração que está narrada ali em Mateus capítulo 17, né? Então apenas Pedro, Tiago e João, como eu disse há pouco, que eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus, apenas esses 3 foram testemunhas oculares da transfiguração. E Pedro, aqui na sua segunda epístola, faz referência a esse momento da transfiguração. Olha, no versículo 17, Pedro diz, pois ele, né, no caso aqui Jesus, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando, pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então veja que ele está falando aqui no versículo 17, né? Daquela voz que foi ouvida lá no Monte da Transfiguração. Aquela voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E aí no versículo 18, Pedro diz que esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, né? Ele, no caso Tiago e João, né? Eles ouviram essa voz quando estávamos com ele diz aqui, né? Quando estávamos com Jesus no Monte Santo. Então é como se Pedro estivesse dizendo aqui o seguinte, olha, a transfiguração, a voz que foi
ouvida lá no momento da transfiguração, não foi ninguém que contou para nós. Nós estávamos lá, eu estava lá junto com Tiago e com João, né? E eu ouvi, eu vi, né? Tudo ali, eu fui testemunha ocular, né? Então, é bem interessante esse texto aqui, né? Seguindo então, versículo 19. Aí Pedro diz o seguinte: temos assim, né? Ou seja, já que ele foi uma testemunha ocular destes fatos, então ele diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Né? Então, ele está falando, né, que diante de tudo que eles viram, que eles foram testemunhas oculares, então a palavra profética foi confirmada. Né? E ele fala aqui da palavra profética, que não é nada mais, nada menos do que a própria palavra de Deus, né? Então ele diz aqui que a palavra profética é uma candeia que brilha em lugar tenebroso, né? A palavra de Deus é uma luz, é uma candeia, né? Uma lâmpada que brilha em lugar tenebroso. E aí, gente, nos dois últimos versículos do capítulo 1, o apóstolo Pedro escreve também um texto muito importante, muito interessante, inclusive texto este que tem a ver com a doutrina da inspiração das Escrituras, né? Um texto que tem a ver com a inspiração das Escrituras pelo Espírito Santo de Deus. Então ele diz aqui no versículo 20, olha, capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui um texto, né, como eu disse, que confirma a doutrina da inspiração das Escrituras Sagradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, veja, no versículo 20, ele diz aqui que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, né, ou de particular interpretação. O Robert Gundry, comentando esse versículo, ele diz o seguinte, que muito provavelmente, esse versículo aqui, significa o quê? Significa que as predições lá do Antigo Testamento sobre os eventos, sobre os acontecimentos messiânicos, essas predições, elas não se originaram da interpretação dada pelos próprios profetas acerca do futuro, e sim, né, elas se originaram da influência do Espírito Santo. Então, os profetas do Antigo Testamento, né, eles não deram a sua própria interpretação, né, sobre essas predições. As predições do Velho Testamento sobre os eventos da vinda de Jesus não se originaram da interpretação particular, né, dada pelos profetas. E sim, né, essas predições, elas se originaram da influência do Espírito Santo sobre a vida desses profetas, né? E ele, tanto que ele diz aqui no versículo 21, que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, não é? Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, né? Ou seja, influenciados pelo Espírito Santo, né? Então esse texto aqui é bastante interessante, né? As profecias lá do Antigo Testamento, elas não foram dadas por vontade humana, né? Mas homens de Deus, homens santos, eles falaram da parte de Deus e falaram movidos, levados, né? Carregados, influenciados pelo Espírito Santo de Deus.
Ok, meus queridos, muito bem. Então aqui a gente encerra o capítulo 1. Vamos ao capítulo 2. Bom, no capítulo 2, então, o apóstolo Pedro ele vai entrar, né, falando sobre a questão dos falsos mestres, né, que era uma ameaça ali para a igreja dos dias primitivos, né? Então, veja, irmãos, que os falsos mestres, eles sempre existiram, né? Eles existem hoje, infelizmente, mas eles existiram na igreja primitiva e ao longo de toda a história da igreja, né, nesses 2000 anos de história da igreja que nós temos, os falsos mestres, eles sempre existiram, né? Mas graças a Deus eles jamais conseguiram acabar com a igreja do Senhor Jesus. Muitos terminaram influenciando, né? Pessoas incautas, pessoas despreparadas, mas a igreja do Senhor Jesus permanece firme e continuará firme até a segunda vinda de Cristo, apesar, né, da atuação de alguns falsos profetas em nosso meio. Então, veja, no capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Pedro diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Né? Então, assim como lá no Antigo Testamento, né, surgiram falsos profetas no meio do povo de Deus, assim também haverá entre vocês falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Né? Então, ele está falando aqui de falsos mestres que introduziriam, né, heresias destruidoras, e a introdução dessas heresias se daria de forma dissimulada, né? A gente tem que ficar muito atento a isso, né, gente? Porque os falsos profetas, às vezes o que eles falam até parece com a verdade, mas não é a verdade. Então, é de uma maneira dissimulada que eles introduzem heresias, e heresias que são destruidoras. E Pedro está falando aqui que isso aconteceria até o ponto desses falsos mestres renegarem o Senhor, né, que os havia resgatado. E, nesse caso, né, ao chegarem a esse ponto de renegarem o próprio Senhor, eles trariam sobre si mesmos repentina destruição. E o versículo 2, no versículo 2, Pedro diz, né, que muitos seguirão as suas práticas libertinas, né? Então, Pedro está dizendo que esses falsos mestres, eles tinham, e eu acho que a gente até poderia dizer que tem ainda hoje, né, práticas libertinas, e que infelizmente muitas pessoas seguirão essas práticas libertinas desses falsos mestres. E por causa deles será inflamado o caminho da verdade, né? Por causa desses falsos mestres, o caminho da verdade vai ser inflamado, né? Ou seja, vai ser assim, vai sofrer uma má fama, vamos dizer assim, né? E aí o versículo 3 ainda diz que também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, né? Olha que atual essa profecia, né, gente? Está dizendo aqui que esses falsos mestres, eles fariam comércio dos cristãos com palavras fictícias, né, com palavras que não eram verdadeiras, e eles fariam isso movidos por avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro, né? Então, infelizmente, gente, nós sabemos que tem muita gente usando, né, a religião, usando aí a boa fé das pessoas, a ingenuidade das pessoas, para ganhar dinheiro, né? Em nome da religião, né? Ganhar dinheiro, em nome aí da fé, né? Da fé. Então tem muita gente que está sendo movido por avareza, né? Está fazendo comércio das pessoas. Está aqui no texto, está aqui. Depois você abre a sua Bíblia e lê aí, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, parece que é um retrato dos nossos dias, né? Porque a palavra de Deus, ela de fato se cumpre, né?
Mas o texto aqui diz que para esses falsos profetas, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme, né? Então, veja que o texto bíblico é bem contundente aqui. Aliás, o apóstolo Pedro ele é muito contundente aqui nessa questão. Eu vou continuar daqui a pouquinho falando sobre esses falsos mestres, porque Pedro fala bastante deles, ele é muito contundente aqui, e ele diz que para essas pessoas, para esses falsos mestres, o juízo não tarda e a sua destruição não dorme. Aula 60, áudio 3. Então veja, queridos, ainda neste capítulo 2, em que Pedro está falando sobre os falsos mestres, né? Ele diz aqui que o Senhor, ele sabe livrar da provação os piedosos e, ao mesmo tempo, reservar sob castigo, debaixo de castigo, os injustos para o dia do juízo, né? Então, veja, é bem interessante, porque isso que eu acabei de ler está no versículo 9, né? Mas Pedro ele vai falar o seguinte aqui no versículo 4: se Deus não poupou anjos. No versículo 5, se Deus não poupou o mundo antigo. No versículo 6, se Deus não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra, embora tenha livrado a vida de Ló. Então, tudo isso é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, como no caso livrou Ló, mas sabe também reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, né? Então eu vou ler esses versículos aqui para que a gente tenha uma noção melhor então. Ele diz aqui, ó, no versículo 4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os, né, no caso anjos, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Verso 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados lá, né, das cidades de Sodoma e Gomorra. Então veja, o que ele está dizendo aqui, se Deus não poupou anjos, se ele não poupou o mundo antigo, se ele não poupou cidades de Sodoma e Gomorra, no entanto, ao mesmo tempo, ele preservou Noé e ele também livrou o justo Ló, verso 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, como livrou da provação Noé e Ló, que ele cita como exemplos. Então, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, mas o Senhor também sabe reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, como aconteceu, né, ou acontece com anjos, que ele não poupou, como aconteceu com o mundo antigo, que ele não poupou, e como aconteceu com Sodoma e Gomorra, que o Senhor também não poupou, né? Então, o texto aqui diz que o Senhor, ele sabe reservar, né, sob castigo, quer dizer, debaixo de castigo, ele sabe reservar os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, né? Então ele está falando aqui que o Senhor ele sabe reservar, né, os injustos para o dia do juízo, especialmente quais injustos? Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Então ele está falando aqui, né, Pedro está falando que esses falsos mestres, né, eles estavam reservados sob castigo, né, para o dia do juízo, e que eles eram pessoas que andavam em imundas paixões
e que eles também menosprezavam qualquer governo, qualquer tipo de autoridade. Pedro continua dizendo aqui que eles eram atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, né? Então, Pedro está dizendo aqui que esses falsos mestres daqueles dias, eles eram pessoas atrevidas, arrogantes e que não temiam, né, difamar autoridades superiores, autoridades que estavam sobre eles, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, gente? Muita atenção para isso aqui. É muito complicado, pessoas que não sabem, né, se submeter a autoridades superiores, né? Em todos os níveis, mas especialmente no contexto da Igreja do Senhor Jesus, tem muita gente que é atrevida, que é arrogante, né? Que não tem temor, não teme difamar, falar mal das autoridades, né? É por isso que a gente está vendo aí, eu às vezes falo sobre isso com vocês, é por isso que a gente está vendo nascer dezenas, se não centenas de igrejas. Por quê? Porque uma determinada pessoa, né, é atrevida, é arrogante, não se submete à autoridade e resolve abrir a sua própria igreja, né? Como se fosse uma empresa, né? Resolve abrir a sua própria igreja para fazer do seu jeito, né? E geralmente a maioria dessas igrejas elas nascem como fruto de divisão, como fruto de caprichos pessoais, né? Por pessoas que são atrevidas, são arrogantes e que não se submetem, né, a autoridades superiores. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? E o apóstolo Pedro, como eu disse, o texto aqui é muito forte, ele pega realmente muito firme aqui contra esses falsos mestres, né? Então ele continua dizendo aqui no versículo 12, sobre esses falsos mestres, ele diz: esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então ele chama esses falsos mestres de brutos e irracionais, diz que eles naturalmente foram feitos para presa e destruição, que eles falam mal daquilo em que são ignorantes e que na sua destruição também hão de ser destruídos. Versículo 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, né? Então eles vão receber injustiça como paga, como salário pela injustiça que praticam. E diz mais aqui o apóstolo Pedro, olha como ele vai mais adiante ainda, ele diz: considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, né? Então, Pedro fala aqui que esses falsos mestres, eles eram libertinos, né? Eles não tinham nenhuma moral, que eles consideravam como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, né? Ele está dizendo aqui. E ainda continua aqui no versículo 14, dizendo que esses falsos mestres, né? Eles, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Olha, gente, o texto é muito forte, né? É muito forte. Diz que esses falsos mestres, eles tinham os olhos cheios de adultério, né? Ou seja, não eram pessoas de coração puro, mas tinham os olhos cheios de adultério. Diz aqui que eles eram insaciáveis no pecado, que eles engodavam, né? Ou seja, enganavam almas inconstantes, né? Que eles tinham no coração, ou tinham o coração exercitado na avareza, ou seja, no amor ao dinheiro, e que eles eram filhos malditos, né? Agora, veja,
Tudo isso aqui, eu penso, né, que é um texto muito forte, mas eu penso que ele é atual, que ele se aplica aos falsos profetas dos nossos dias também. E o que me chamou a atenção aqui, quando eu estava lendo esse versículo 14 do capítulo 2, é que diz que esses falsos mestres, eles vivem engodando, ou seja, enganando almas inconstantes, né? Então, quais são as presas desses falsos mestres? As almas inconstantes, as pessoas inconstantes, as pessoas que não são constantes em servir a Deus, que não são constantes em se aprofundar no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, né? Eu digo para você, você que está ouvindo essa aula número 60, eu quero parabenizar você, porque eu sei que muita gente ficou ao longo do caminho, né? Muitas pessoas que começaram a ouvir essas aulas lá no começo já desistiram. Infelizmente, muitas dessas pessoas, por quê? Porque são almas inconstantes. São pessoas que não são constantes, que não perseveram em conhecer a Deus. Conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus é algo que tem um custo. Né? Mas as pessoas são inconstantes, as pessoas, infelizmente, na sua maioria, elas são inconstantes, então elas se tornam presas fáceis desses falsos mestres, elas são enganadas, né? E aqui diz ainda, né, sobre esses falsos mestres, o seguinte: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, né? Então, veja, esses falsos mestres, talvez, em algum momento eles andaram pelo reto caminho. Mas o texto diz aqui que eles abandonaram o reto caminho e eles se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, que é aquele personagem lá do Antigo Testamento. A história de Balaão, ela está lá em Números, capítulo 22, dos versículos 4 ao 35. E a história de Balaão, ela é citada aqui nesse texto como exemplo daqueles que fazem o mal para ganhar dinheiro, né? Foi o caso de Balaão lá, ele se comprometeu a amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel, para ganhar dinheiro, né? Embora ele não tenha conseguido êxito em amaldiçoar o povo de Israel. Mas aqui o texto está dizendo que esses falsos mestres, eles têm seguido pelo caminho de Balaão, né? E ele continua aqui, olha, não parou não, ainda tem mais coisas sobre os falsos mestres aqui, né? Pedro fala: esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, né? Então, esses falsos mestres, gente, eles são como fonte sem água, né? Eu não sei realmente o que as pessoas que seguem esses falsos mestres veem neles, porque eles são como fonte sem água. Imagina uma fonte sem água, né? Não tem água ali para saciar a sede. É uma coisa seca, uma coisa ressecada. Esses falsos mestres, eles são como fonte sem água. E o texto diz aqui: para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, né, palavras orgulhosas de vaidade, engodam, ou seja, enganam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, né? Então, o texto está dizendo aqui que esses falsos profetas, eles enganam a quem? A quem que eles enganam? Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, né? Então, pessoas que estavam prestes a fugir do erro, a fugir dos que andam no erro, infelizmente, muitas vezes são enganadas pelos ensinos, pelas palavras orgulhosas de vaidade, né, com as quais esses falsos mestres enganam essas pessoas, enganam com paixões carnais, enganam por suas libertinagens, né? Então, muito cuidado com qualquer tipo de mensagem que não traz consigo a mensagem de que nós devemos viver uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, né? Qualquer tipo de evangelho libertino que
que permite que a pessoa viva nas suas paixões carnais, sem nenhum tipo de problema, não é? Muito cuidado com esse tipo de evangelho, não é? Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o evangelho da graça de Deus, né? Ainda que seja o evangelho da graça de Deus, não é um evangelho de libertinagem. Não é porque nós somos salvos pela graça que viveremos uma vida libertina. Muito pelo contrário, né? O resultado da justificação pela fé, né, mediante a graça de Deus, é a santificação. Não nos santificamos para sermos salvos. Nos santificamos com a ajuda do Espírito Santo, porque já somos salvos. É uma consequência da nossa salvação. Então, muito cuidado com qualquer tipo de mensagem de evangelho que destaca, né, paixões carnais, que destaca libertinagem, que não se opõe a esse tipo de comportamento. Aula 60, áudio 4. Muito bem. Queridos, aqui no finalzinho do capítulo 2, nós temos 3 versículos muito interessantes também, que eu penso que se referem tanto a esses falsos mestres, como àquelas pessoas que se deixam levar, né, pelo engano desses falsos mestres. Então, o apóstolo Pedro diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar, né, se deixam prender de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, né? Ou seja, se depois das pessoas terem tido o conhecimento de Jesus, elas se deixarem prender novamente, né, e serem vencidas, então o último estado dessas pessoas é pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem atrás. Né? Melhor fora que nunca tivessem conhecido o caminho do Senhor Jesus, do que depois de conhecer, voltar atrás, né? Apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, com essas pessoas, que eu penso que tanto pode se aplicar aos falsos mestres, como aqueles que se deixavam levar pelos ensinos deles, né? Pessoas que tinham obtido conhecimento da verdade e tinham se apartado, né, desse conhecimento. Então, com essas pessoas, acontecia o que dizia esse ditado popular lá da época, que o cão tinha voltado ao seu próprio vômito e que a porca lavada, né, havia voltado a se revolver no lamaçal. Então, gente, vamos vigiar, né? Vamos vigiar quanto aos falsos mestres, quanto aos falsos ensinamentos. Bom, queridos, vamos aqui para o capítulo 3. No capítulo 3, Pedro diz o seguinte, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então veja, Pedro está falando aqui também, gente, que eu penso que é tem aqui, né, uma ligação com esses falsos mestres, né, que nos últimos dias, ele diz aqui, virão escarnecedores, né? Então, eu penso que está associado com essa questão dos falsos mestres, né? E esses escarnecedores, nos últimos dias, eles virão dizendo o quê? Eles virão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Não é? Jesus não veio, não é? Sempre se falou que Jesus ia voltar uma segunda vez e Jesus não voltou. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Né? Então, Pedro diz que no final dos tempos, né, muitos escarnecedores viriam dizendo isso, questionando se Jesus iria mesmo voltar uma segunda vez, né? Porque nada havia mudado desde que os
os pais, né, dormiram, desde que os pais morreram. Então, no versículo 5, Pedro diz o seguinte, deliberadamente, né, essas pessoas, esses escarnecedores, eles esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, Pedro ele faz aqui ele faz uma menção ao dilúvio, né? Ele fala que pela palavra de Deus, o mundo antigo, o mundo daquele tempo, veio a perecer afogado em água. Mas aí ele vai dizer no verso 7 que agora vai ser diferente. O mundo não vai perecer afogado em água, mas sim pelo fogo, né? Então veja, versículo 7 ele fala, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, né, ou seja, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, então pela mesma palavra, né, os céus e a terra que agora existem têm sido entesourados, ou seja, reservados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, né? Então, o apóstolo Pedro aqui ele fala de um dia do juízo e um dia de destruição dos homens ímpios, e que a terra e os céus que agora existem, pela palavra de Deus, pela mesma palavra que condenou o mundo antigo pelo dilúvio, os céus e a terra têm sido entesourados, têm sido reservados para fogo, né, para ser destruídas pelo fogo, não é? E aí ele continua aqui, no versículo 8, ele traz um versículo que é bem conhecido também aqui dessa carta, em que Pedro fala, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Então, para esses que dizem que o Senhor, de repente, está demorando, né, para cumprir a sua promessa da segunda vinda de Jesus, né? Uma resposta que pode ser dada a essas pessoas é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que Pedro está falando aqui, né, é que primeiro que Deus ele não está preso ao tempo, né, como nós estamos presos, né? Deus para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? E o Senhor, ele não está retardando a sua promessa, a promessa da segunda vinda de Jesus, né? Como alguns a julgam demorada. Não, pelo contrário. Por que aparentemente a segunda vinda do Senhor Jesus está se demorando? Porque não aconteceu ainda. O texto diz, ainda não ocorreu porque Deus ele é longânimo, ele tem um ânimo longo, e ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, né? O Robert Gundry, ele até comenta aqui esse texto, ele diz assim, que a demora aparente do retorno de Jesus não deve ser erroneamente interpretada como um cancelamento, tá? Então a demora aparente da segunda vinda de Jesus não deve ser interpretada como o fato de que o Senhor cancelou a sua segunda vinda. Pelo contrário, esta postergação se deve à paciência de Deus, que deseja dar a cada geração mais tempo para arrependimento, né? Então, o fato de a segunda vinda de Jesus parecer demorada, ou parecer estar se demorando para se concretizar, se deve o que? À paciência de Deus, que está dando sempre mais tempo para arrependimento a cada geração, né? Basicamente é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. No entanto, no versículo 10, Pedro diz, virá, entretanto, como ladrão.
o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, Pedro ele fala aqui do dia do Senhor, né, que vai em que os céus passarão com estrepitoso estrondo, né, enfim, ele vai descrevendo aqui esse dia do Senhor, e ele diz aqui, já que essas coisas vão acontecer, então nós, né, devemos viver de tal maneira, né, que nós vivamos em santo procedimento e piedade, versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, né? Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então ele está falando aqui, né, do dia de Deus, em que os céus incendiados serão desfeitos, né, os elementos abrasados se derreterão, mas quanto a nós, já que tudo isso vai acontecer, nós temos que viver em santo procedimento e piedade, esperando a vinda de Jesus e até apressando a vinda de Jesus. Como que a gente apressa a vinda de Jesus? Eu penso que uma das maneiras é proclamando o evangelho, né, para que as pessoas possam conhecer a verdade de Deus, né? Porque o Senhor está sendo longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, né? Versículo 13 ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, essa é a nossa esperança, né? Segundo a promessa de Deus, nós estamos aguardando novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Bom, gente, concluindo aqui a epístola, o apóstolo Pedro diz o seguinte ainda, versículo 14. Por essa razão, né, por tudo que ele acabou de dizer aqui, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, né, ou seja, a segunda vinda de Jesus e todos os acontecimentos que se darão no dia do Senhor, né, então, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Né? Então, nós temos que nos empenhar, né, para nós sermos encontrados, quando da segunda vinda de Cristo, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, esse texto aqui, gente, é interessante também, porque Pedro ele diz que a gente tem que ter por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Né? E aí ele fala que o nosso amado irmão Paulo, ele está se referindo ao apóstolo Paulo, né? Que o nosso amado irmão Paulo escreveu sobre essa salvação que nós temos, né? Mediante a longanimidade do nosso Senhor, né? E ele diz que Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Agora veja que interessante o verso 16, né? Ele fala aqui, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, gente, esse texto ele é muito importante, porque aqui o apóstolo Pedro, ele está falando sobre os escritos do apóstolo Paulo. Quer dizer que quando Pedro escreveu essa segunda carta, né, se não todas, várias epístolas do apóstolo Paulo já estavam escritas. E Pedro havia tido acesso a essas epístolas. Tanto que ele diz aqui, né, que Paulo falava sobre esses assuntos nas suas cartas. Aí é até interessante porque Pedro reconhece que nas cartas de Paulo há certas coisas difíceis de entender, ele reconhece isso, e
ele reconhece também que os ignorantes e os instáveis deturpavam as cartas de Paulo, né, em relação a essas coisas difíceis de entender. E eles deturpavam as cartas de Paulo, diz Pedro aqui, como também deturpam as demais escrituras. Né? Eles deturpavam as cartas de Paulo, como também deturpavam as demais escrituras. Isso quer dizer o quê? Que o apóstolo Pedro colocava as cartas do apóstolo Paulo no mesmo pé de igualdade, de autoridade das escrituras do Antigo Testamento. Porque ele está dizendo aqui que os ignorantes e instáveis deturpam os escritos do apóstolo Paulo, como também deturpam as demais escrituras. Né? Então, Pedro ele escreve de uma maneira, ele coloca de uma forma que ele entendia, né, que os escritos, as cartas que o apóstolo Paulo tinha escrito, elas já eram, então, consideradas escrituras inspiradas. Né? O Robert Gundry aqui, ele até diz sobre isso, ele fala, a classificação das epístolas de Paulo entre as demais escrituras mostra-nos que elas, né, no caso as cartas de Paulo, já eram então consideradas escrituras inspiradas, tá? Isso é bem interessante. Bom, e terminando aqui verso 17, ele diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Então, prevenidos de tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, né? O apóstolo Pedro está falando, acautelai-vos, tem de cuidado. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, muito cuidado para vocês não serem arrastados pelo erro desses insubordinados, desses falsos mestres, né? E se assim caírem, vocês vão ser, né? Vocês vão cair da vossa própria firmeza. Antes, ou seja, né, ao invés de serem arrastados pelo erro desses insubordinados, e ao invés de caírem da vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Tá? Então, esse versículo 18, ele também é bem conhecido, né? Diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Ao invés de sermos arrastados pelo erro dos falsos mestres, que eram pessoas insubordinadas. Queridos, terminamos aqui a nossa aula número 60. Com a permissão de Deus, na próxima aula vamos estudar a primeira epístola do apóstolo João. Até lá, permitindo Deus.